Olá, amigos! Estamos de volta em mais uma série, uma nova temporada da série de programas Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. E hoje, estudando o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Bom, Flávio, acho que seria interessante você situar para a gente esse capítulo e as passagens que o Kardec cita nesses capítulos. Parece que tem uma questão interessante aí, que ele cita um versículo, mas referencia outro, né? Nesse capítulo que nós vamos estudar hoje, é o item 5. Esse capítulo vai apresentar versículos no item 1 e no 5, e nós pegaremos o item 5 para estudo. E quando a gente vai olhar a referenciação do que está transcrito no item 5, a gente vai notar que aparece trechos de dois evangelistas. Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21, 31 a 35, e Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Aí a gente fica sempre em dúvida, o que Kardec de fato transcreveu? Aí quando a gente recorreu à versão francesa, tanto a da Bíblia do Saci, que ele utilizou nessas transcrições, comparando com a versão original de Kardec, nós notamos que ele transcreveu Marcos. E a gente vê que ele indica Mateus. E por que ele faz isso? É um procedimento que a gente encontra muito nas Bíblias, sobretudo as chamadas Bíblias de estudo ou Bíblias com referência. Ou seja, essa inter-relação textual, aqui nesse caso nos sinóticos, entre os evangelistas, para mostrar que há essa inter-relação, às vezes uma passagem complementa a outra. Então, esses dois trechos, tanto de Marcos quanto de Mateus, tratam desse mesmo assunto. Então, é interessante a gente ver que Kardec nos convida a folhear, a voltar no Novo Testamento, para que mais luzes possam ser lançadas a esse ensino que ele nos chama a atenção. É interessante que você falou dessas vinculações, né? Esse capítulo trata de um dos 10 mandamentos, ou seja, Kardec traz para o debate do Evangelho segundo o Espiritismo o quarto mandamento, que é honrar vosso pai e a vossa mãe, que é o que dá nome, dá título ao capítulo. É mais uma vez Kardec mostrando a importância da gente fazer voltar a estudar esses textos, tanto do Novo Testamento, do Velho Testamento, à luz do doutrina Exatamente, espírita. eu ia até enfatizar isso, Saulo, que é no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Eu não vim destruir a lei, ele coloca o texto de Moisés, dos 10 mandamentos, que está em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5, né? E aí ele transcreve lá no quarto mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. É interessante porque se a gente divide os 3 primeiros mandamentos, tratam das obrigações da criatura para com o Criador. E do quarto em diante, das obrigações da criatura para com o seu próximo, com o seu semelhante. E o primeiro que encabeça essa ordem das obrigações com o semelhante é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E você falando sobre a questão da nossa responsabilidade em relação ao próximo, chama a atenção o posicionamento do capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a partir do capítulo 11, Kardec vai tratar das relações com o próximo. Então, o capítulo 11 é amar ao próximo, o capítulo 12 é amar ao inimigo, o capítulo 13 é não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda, de como praticar a caridade. Esse é o 14 das nossas relações familiares. E aí isso culmina no 15, que é o fora da caridade não há salvação. Ou seja, Kardec também organizou esses capítulos de uma maneira em que eles pudessem decorrer uns dos outros, como ele diz na introdução do Evangelho. Sistematicamente, né? Vai ser interessante dar uma lida, né? Sério. Pois é. O versículo diz o seguinte, o Kardec deu o título, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E, tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora,
o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o item 5, né? 5 do capítulo 14. E é uma temática que Jesus volta várias vezes, né? Muitas vezes que ele cita o decálogo, ele faz referência a esse mandamento, né? Parece que era algo realmente necessário ser frisado. Ismael tem até Isso, tem ele uma tá referência conversando aqui. em Marcos, em que Jesus mais uma vez ressalta a importância desse mandamento, né? Quando chegam os fariseus e perguntam a ele por que os discípulos não lavavam as mãos, né, antes de comer. E Jesus aponta para eles uma imperfeição, né, na aplicação da própria lei entre eles, né? Quando ele diz que eles utilizavam o corban, né, que era a oferenda, o ato de santificar um objeto que seria profano para trazê-lo ao templo, ele aplicava esse artifício para os objetos da casa, né? Extraindo, né, extorquindo todo o patrimônio do pai e da mãe, né, utilizando, então, essa contraposição. Então, Jesus destaca, né, a importância desse mandamento e, mais uma vez, em detrimento de outras questões mais formais, mais externas, esse mandamento se ressaltando, né, como algo mais importante, né? E aí fica a questão da passagem, né? Como é que a gente entende essa Exato. afirmação de Jesus, né? Faça isso que não dá para duvidar de que Jesus valorizava o mandamento de honrar pai e mãe. Mas o que essa passagem pode nos trazer para a gente entender essa relação dentro do lar? Porque também ele junta uma série de passagens, né, Wagner, do Evangelho segundo o Espiritismo. No honrar pai e mãe tem uma série de passagens, né? Como se ele escolhesse vários textos ali e fizesse um... A gente percebe a sensibilidade do codificador ao pesquisar sobre os assuntos, sobre a orientação dos espíritos, porque foi trazido aqui salientada a importância das bases. Mas se a pessoa vive só cultuando a base, ela não avança no processo de evolução. Então Kardec faz esse colar de pérolas, né? E ele proporciona a reflexão sobre as bases que tem que honrar. Honrar não é se prender, é pagar o tributo, né? Porque a gente bebe nessa fonte. E Jesus, com a indagação dele, nos coloca para refletir. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E aí abre perspectivas, não é? É O assunto. isso, né? Muito interessante. Inclusive em relação ao livro Consolador, né? Porque fizeram essa pergunta para Emmanuel em relação ao Tá que aqui, queria ó. dizer, a ler para a gente. Questão 342. A resposta de Jesus aos discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve ser circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar, fraternalmente, a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Plano de universalidade. Que começa dentro do lar, que começa através do exercício, porque às vezes é fácil a gente ser afável, amável, tolerante com aquela pessoa que a gente encontra hoje De vez em e quando. torce para nunca mais encontrar de novo, né? Mas quando a gente tem que conviver, e na convivência nós somos forçados a uma interação mais íntima, né? É ali que a gente vai de fato aferindo os nossos valores morais, o que a gente conquistou efetivamente, diferenciando aquilo que é mais fácil falar, dizer, mostrar, mas que às vezes a gente não consegue trabalhar dentro de uma relação mais íntima. Você tocou num ponto muito importante,
porque a compreensão disso nos ajuda a sublimar os laços dentro do lar. Porque às vezes a gente fica muito preso às obrigações. Por exemplo, a esposa fala assim, tem que cuidar da casa, tem que fazer a comida, porque o marido vai chegar, por exemplo. Ou tem que cuidar dos filhos, porque tem que ir para a escola. Mas o dever do dia a dia não pode roubar a ternura da relação. Porque o que nutre é a troca do carinho, da satisfação de ver a pessoa, de estar com ela, de reconhecer um talento, uma habilidade. Então o marido que chega e fala assim, mas que comida maravilhosa, você é uma esposa maravilhosa. Então quer dizer, não é só a comida e o dever. A gente muitas vezes reduz a coisa. Então esse plano aí tocado por você é muito importante para que haja o amor circulando em tudo, mesmo no dever, que é algo que pode ser tedioso para muita gente. Isso. E caminhando já para o encerramento desse bloco, nós vamos chamar um pequeno intervalo, né? E na volta do bloco, eu gostaria de ouvir o Afonso sobre um tema bastante palpitante relacionado a honrar o vosso pai, que é a vossa mãe, que é o reflexo dessa lei divina, desse princípio da lei divina na psique humana. Então vamos chamar um intervalo e a gente volta em breve no próximo bloco. Olá, de volta nesse segundo bloco. Estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, titulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. No bloco anterior, nós tínhamos encerrado, Afonso, querendo meditar, entender melhor esse princípio da lei divina, mas no nosso psiquismo, do honrar o pai e a mãe. E a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre isso a partir da sua experiência, inclusive. Sim. Nós temos refletido com vários pesquisadores sobre esse trabalho e entendemos assim, fazendo uma analogia, o casal é o campo de recepção da onda criadora. E a chegada do filho, que é essa onda criadora que chega, ele precisa irradiar, é o campo de irradiação da onda criadora, convertendo-se na família. E nesse sentido, quando a gente ouve o mandamento honrar pai e mãe, tão repetido no Velho Testamento, no Novo Testamento e na própria codificação, e depois com Emmanuel, nós vamos entender que os pais dão a oportunidade ao filho da vida, de uma vida biológica. Eles concedem a vida. Então o filho recebe essa vida, mas o filho precisa ir além. E os pais, eles são, nesse sentido, fortes, eles são maiores, eles são quem detém o poder. E os filhos recebem esse poder. E os pais estão prontos a dar quase tudo aos seus filhos. E os filhos podem esperar quase tudo dos seus pais. Porque a relação ela se funde num mútuo amor. Mas a partir do momento em que os filhos crescem, enquanto pequenos assim, mas à medida em que eles crescem, é preciso que os pais comecem a colocar limites para que os filhos possam aprender, a partir dos limites, a garantirem a própria continuidade deles se convertendo em adulto, serem doadores e não mais aqueles que só recebem. E nesse sentido, muitas vezes, nós teremos problemas, porque na hora que coloca o limite, o filho pode achar ruim, né? Ele pode fazer alguma birra. Mas é fundamental porque esse trabalho é o trabalho da educação. Então, quando Jesus reposiciona para nós, nesse sentido, o processo do irmão, da irmã, da mãe, ele está ordenando toda a hierarquia familiar, todo o contexto familiar dentro do papel de cada qual no cenário. O texto aqui, só para a gente dar uma ideia do que nós estamos falando, Jesus está dizendo assim, disseram que a família dele conservou do lado de fora. Não entrou e não participou. Então era preciso fazer a ordenação de cada coisa. Quem que era que estava do lado de dentro? Os que estavam ouvindo aquela palavra com ele, que estavam estudando sobre Deus. Então isso na nossa família é fundamental quando nós, constituindo a família, nessa constituição
familiar, na constelação familiar, cada qual desempenhar o seu papel. A função do pai, a função da mãe, a função dos filhos. A função dos pais é doarem aos filhos tudo aquilo que puderem. E a função dos filhos, no tomar, é honrar a vida que foi dada. E isso é tudo. Porque as outras questões todas nós temos aprendido, que faz parte do processo evolutivo de cada qual. Né? Isso é interessante, Afonso, porque no cumprir a nossa função significa cumprir a função no papel que nós estamos, independente de como o outro cumpra a dele. Justo. Porque às vezes a gente condiciona dentro do lar as nossas relações àquilo que o outro faz. Então eu seria um bom filho se eu tiver bons pais. Ou eu seria um bom pai se o meu filho corresponder às minhas expectativas. Ou uma boa esposa se for uma boa esposa. Mas você tocou num ponto importante. A função que eu estou naquele momento é uma função educativa para mim como indivíduo. E ela vai me trazer as oportunidades de crescimento, independente daquilo que os outros estejam fazendo em relação ao papel que lhes compete. Que é o que Kardec coloca muito bem aqui. Porque ele trata da questão também de que, às vezes, os pais, ele até diz, alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los ou não a seus filhos, e não seus filhos. Isso. Ou seja, o papel dos filhos, Bonito, se está colocado na condição de filho, você tem algo a aprender com aquela posição. E é isso interessante, Saulo, porque é o que a gente estava, que o Afonso pontuou, porque é um princípio da lei divina, que é o espírito de sequência da natureza. A natureza segue um espírito de sequência, é isso que diz Emmanuel, e esse espírito de sequência é um espírito de ordem. E a ordem é sempre hierárquica. Então, do máximo da percepção, do máximo da providência e do poder em Deus, e isso vai se articulando de modo que o antes, o depois é uma regra. Quem veio antes, veio antes. Quem veio depois, veio depois. E cabe a Deus estabelecer a retribuição pelo cumprimento do papel. Quem veio depois, não cabe o julgamento de quem veio antes. Isso é bonito porque no honrar pai e mãe, o que você está dizendo é que na programação reencarnatória de uma alma coletiva, de um grupo de espíritos, há um processo ordenado de quem vem primeiro, a carne. E quem vem primeiro exerce papéis e leva a tocha da verdade, a tocha do progresso até um determinado ponto. E entrega para outros naquele ponto em que conseguiram levar para que os outros possam dar continuidade. E é bonito isso porque dos pais nós recebemos a vida. Então, a vida, a encarnação, ela é algo tão precioso para o espírito consciente, isso que o Wagner estava dizendo, para o espírito que entende o processo de abertura consciencial, que ele não precisa receber mais nada do pai e da mãe. Então, se tem alguém ouvindo que o pai abandonou, que a mãe abandonou, que não tem o pai, não tem a mãe, não importa. Porque ao dar a vida, eles deram um bem tão precioso e tão abundantemente gigantesco que eles não precisam dar mais nada. O que vier já é lucro. Quer dizer, bastaria o fato deles darem a vida para a gente honrá-los por várias existências. E esse é um ponto bonito porque não consegue estabelecer um processo de comunhão com Deus, não consegue se fazer uma experiência de Deus genuína se não honrar pai e mãe. Você comentando, é uma curiosidade, né? Mas Kardec não teve uma família de pai e mãe durante toda a vida dele, né? O pai dele desencarnou quando ele era muito pequeno, ele não sabia nem o destino do pai. Mas o codificador, com a sua sensibilidade, ele soube, né, trazer para o Evangelho segundo o Espiritismo a importância dessa relação, mesmo que ele não tenha tido a oportunidade de participar da relação com o pai. E nem ele de ter sido pai, né? E nem de ter sido pai, porque ele também ele não teve filhos, né? Ou seja, esse sentimento é algo que o Kardec soube demais, captar na lei divina, independente das limitações que as relações onde ele estava não oferecessem isso para ele. Tem uma passagem bonita, vou pedir para ler aqui, que está na Antologia Mediúnica, no capítulo 5, chamado Mãe. E o Emmanuel diz assim: honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esqueças, porém,
de que 9 meses antes que os outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo da vida, entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Maravilha. Lembrando, você vai continuar? Não, deu para depois. Porque quando você está comentando Emmanuel, é de Emmanuel essa É parte? de Emmanuel. De Emmanuel. É de Emmanuel, Afonso. Que nós estamos lembrando que no livro 50 anos depois, Ai, o Nestório, substituindo ao Policarpo, que havia sido preso, depois de aberto os textos para serem comentados naquele tempo, nas catacumbas, em Roma, por volta do ano 131, um pouquinho depois, nós vamos encontrar o Nestório, ele fazendo um comentário sobre justamente essa passagem que está em Mateus, capítulo 12 de Mateus, né? E ele vai fazer esse comentário e logo depois será preso, ele e o filho dele, o Ciro, e serão depois levados ao martírio, ao testemunho. E nós queríamos pensar, buscando justamente esse sentido da família, porque nós vemos quando Emmanuel assume esse momento de ser o organizador do Evangelho nas linhas espíritas brasileiras e para o mundo, ele tem esse cuidado sempre muito criterioso de dedicar à família. Então seria interessante que nós todos, como os filhos, porque todos nós absolutamente somos filhos, não importa em qual posição estamos na cronologia, nós precisamos de olhar para os nossos pais e dizer assim, pai, mãe, você é grande, eu sou pequeno, você me deu a vida, e isto é tudo. Foi o que o Haroldo levantou aqui, essa questão da vida. É fundamental tributarmos essa honra a quem nos deu a vida, nos deu a oportunidade desta atual, no nosso caso, reencarnação. Bendita reencarnação. E Jesus também exemplificou isso, Nossa, é porque verdade. ele ficou na família exercendo a profissão do pai que ele aprendeu e ficou ali se submetendo às tradições, ao respeito à família, até o momento em que ele foi exercer a sua missão. Por Então, escolha, ele né, Célio? por Desde escolha, criança, 12 opção, anos, né? E mesmo na cruz, né, esquecendo da própria dor, buscou honrar a mãe, entregando ela nos braços do João Evangelista. Isso é tão significativo, porque ele ser capaz de renunciar às próprias preocupações pessoais para poder exercer o mandamento do honrar a mãe é muito significativo, né? Maravilha, né? Você lembrando. E quando na desencarnação dela, ele vem buscá-la. Buscá-la. Conforme está narrado no Boa Nova. Se ajoelha aos pés Nossa. dela, E né? ela respeitando o sofrimento do filho, porque ela ficou ali à beira da cruz e não se manifestou. Ela sentia o sofrimento dele, mas ela respeitou aquele momento que ele tinha que passar. Exatamente. Então, isso, eu acho que é uma das coisas mais difíceis. A mãe vê o filho sofrendo e ela ter que respeitar aquele momento sem se desequilibrar, Sem se desequilibrar. como que a Maria fez. Você que está aí emocionado, guarda sua emoção, que nós estamos finalizando o bloco e voltamos daqui a pouco, no próximo bloco. De volta ao terceiro e último bloco, estamos estudando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe. No último bloco, a Célia falava aí com seu coração de mãe, emocionando a todos, sobre essa perspectiva do olhar de Maria, vendo seu filho na cruz, sofrendo, mas mesmo assim mantendo o seu equilíbrio, a sua paz, a sua confiança em Deus. Então você deve ter se emocionado aí, nós demos um tempo para enxugar as lágrimas e voltamos agora num novo ângulo, porque como bem ressaltou o Wagner, a mensagem do Evangelho vai se abrindo, vai se ampliando e aqui vale aquele princípio de que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então Jesus e a própria lei divina propõem o honrar pai e mãe, o respeito à parentela corporal, já nos exercitando para mais amplos voos do amor em direção à família universal. Não é, Célia? É isso que você estava
Saltando aí no livro do Kardec, tem uma passagem, né? Não, ele encerra esse item 5 dizendo que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe, mostrando a família universal, que todos somos irmãos, que todos, de uma certa forma, somos mãe, pai, desde que estamos todos no caminho de cumprimento das leis de Deus. O que eu acho interessante é porque no honrar tem vários significados que a gente pode trazer para essa palavra, né? Honrar um pai e a mãe, aqueles que nos acompanham, ou como Kardec mesmo fala, mais ainda aqueles que fazem o papel de pai e mãe, sem ter os laços consanguíneos, que Kardec trata disso no capítulo. Mas se nós devemos honrar esse pai e essa mãe material, que não dirá do pai universal? Porque o modelo que se traz para a humanidade é de uma família que tem um pai. Então, o quanto não se dilata essa nossa responsabilidade de amar e honrar esse pai de todos nós, né? Exato. E muitas vezes o honrar o pai e a mãe impõe à pessoa um sacrifício de se afastar materialmente do pai e da mãe para cumprir um trabalho superior na divulgação das leis divinas e do Evangelho de Jesus. É um sacrifício que a pessoa muitas vezes se impõe, Exato. do afastamento momentâneo, material, e ela honra o pai e a mãe cumprindo as leis de Deus. Que é o que você lembrava de Jesus na cruz, né? E de exato. Maria respeitando Respeitando aquela escolha, aquele caminho que ele seguiu de iluminar a senda da humanidade e se privando do contato com o filho, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que Maria era mãe, teve Jesus nos braços. Ela via Jesus na cruz e deve se lembrar dele quando ele era criança, né? E tem uma coisa bonita que na carta de João, ele diz que se nós não somos capazes de amar o próximo que nós vemos, como seremos capazes de amar a Deus que a gente não vê? Porque na família universal, Deus sintetiza o pai e a mãe. O pai no sentido daquele que estabelece a ordem, os princípios da lei, que organiza, que coloca limites, que direciona. E como na energia maternal, a providência, o amor divino nos envolvendo. Mas se nós não formos capazes de honrar duas criaturas que nós vemos, né, de onde nós saímos, que é a nossa origem, como é que nós vamos amar, estabelecer uma relação, um vínculo espiritual profundo com esse ser sublime e infinito que é Deus, né? Então Eu estava pensando aqui, enquanto você foi falando, eu lembrei do livro Nosso Lar. Assim que André Luiz está terminando os dias de enfermo, né, e de hospitalizado, ele não tinha para onde ir. O pai estava numa região complexa do umbral, a mãe em regiões superiores do mundo espiritual. E aí o Lísias, que era enfermeiro, visitador, com afeições fraternais de irmão, né, de amizade, o leva para dentro de casa. E a mãe do Lísias, ela adota André Luiz naquele momento num processo filial, né? E tem com ele orientações sensíveis e tão profundas que nós aprendemos tanto naquelas orientações que a dona Laura apresenta a André Luiz, né? Quer dizer, expandindo o processo, André Luiz estava sendo preparado para entender todo o mecanismo da história da própria família dele, né? Dele com relação à família da esposa e os descendentes, a viúva naquele caso, né? E abrindo esse horizonte. Então, nós precisamos resgatar esse elemento da fraternidade, indo além das palavras mesmo na vivência, né? Incorporando em cada um irmão de caminhada, um filho de Deus. Existe um registro do Chico que eu acho que para a educação familiar, para entendimento desse espírito de amor ao dever, para encontrar o amor, é espetacular. O Chico, certa feita, deu um depoimento de que o pai dele era muito avesso à escolha dele pelo espiritismo, mas que ele chegava em casa e perguntava aos irmãos nos primeiros tempos se ele tinha ido cumprir o dever dele lá no centro espírita. E o Chico conta que quando ele tinha em torno dos 5 anos, ele estava com a madrasta sofrendo os maus tratos. É uma coisa muito bonita, compreensão de mãe para além, né? A mãe dele desencarnada, ele vai no fundo do terreiro, na bananeira, e ele fala com a mãe dele que ele tinha fome. Ele estava sendo maltratado pela senhora.
ela pede uns instantes, daí a pouco ela surge e em seguida um cão trazendo um jatobá na boca. Ela fala assim, pega meu filho, come. Quando ela ensina para o Chico, né, a aceitar, a não ter ódio daquela mulher, promete dias melhores para ele e usa o próprio animal com uma coisa qualquer que se encontra na rua para ensiná-lo a honrar a sua encarnação, a cumprir o seu dever, preparando para o futuro. Então, assim, honrar pai e mãe tem uma dimensão espetacular. E é o que Jesus coloca quando ele define aqui, né? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe. E essa vontade de Deus está realmente ligada ao quê? Ao amar. Porque é assim que ele resume a lei e os profetas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o que define o meu elo com a humanidade, com a família universal, é a minha capacidade de amar e não o que o outro faz. Sobre essa questão de como Jesus amplia, né, essa família, como ele traz esse aspecto mais, né, de comunhão, tem um comentário, um trecho do livro Luz Imperecível, que foi organizado por Honório, né, que eu achei belíssimo, quando ele diz o seguinte: extraordinário tempo em que os mais velhos serão tidos como nossos pais e mães. Os mais velhos, né? Os mais velhos. Os mais ou menos de nossa idade como irmãos e irmãs. Os mais novos como filhos e filhas. Antes de ser conquista de uma comunidade, será o apanágio de cada um, fruto do esclarecimento. Olha o princípio da hierarquia, o antes e depois, né? As ordens do amor. As ordens do amor. E é interessante que na página do Emmanuel, que a gente leu, do Antologia Mediúnica, que ele fala da mãe, ele diz assim, falando da mãe: se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento sentir-lhe-ás os braços, sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Maravilha. É lindo, né? Porque é interessante, né, Afonso, isso que você destacou também na leitura, Ismael. A gente, à medida que vai ampliando a consciência, que o Wagner falou, vai alcançando dimensões mais profundas da lei divina, nós vamos conseguindo diferenciar papel de função. Porque o papel aqui na Terra pode ser ocupado por diversas criaturas. Uma criatura pode exercer num determinado momento o papel de mãe, uma madrasta, um padrasto, ele vai ocupando, mas as funções é que são definidas em lei, né? Então, a função materna, a função paterna, e é isso que o Afonso destacou. Naquele momento, a dona Laura exerceu a função materna, às vezes até inspirada e amparada pela própria mãe de André Luiz, Sim. que estava aqui pelos fios do pensamento, sustentando o filho. Então, e às vezes nós ficamos tão vinculados a papel, tão presos às convenções humanas e às posturas rígidas de papel, sem perceber a essência da lei divina que estabelece as funções. E quando a gente consegue entender isso, aí acontece essa coisa maravilhosa que o Honório escreveu aí, que é enxergar nos mais velhos o exercício dessa função paternal e maternal, nos da mesma idade que a gente, os nossos irmãos, e nos mais novos, os nossos filhos, que a gente vai transmitindo. Porque aí você cria um fluxo do amor, né? O amor como uma cachoeira que verte. Não é? Então, o ciclo da vida do respeito, cada qual velando, cada um que tem mais experiência ou que tem mais tempo, velando pelos outros, não é? Sem que os elos se rompam. Né? Isso é muito bonito. Né? Aí é alcançar esse amor universal mesmo. O lar realmente é o nascedouro da fraternidade, né? A proposta é essa. Porque os laços corporais, né, e o parentesco espiritual. Mas a gente nota que o parentesco espiritual começou um dia no corporal. Então, não se perde nada. Os primeiros toques são aqueles que vão fazer abrir esse mecanismo do amor, do reconhecimento, da fraternidade.
E a doutrina, eu acho que ela é tão esclarecedora, porque quem não acredita na sobrevivência da alma, na existência da família espiritual antes da material atual, né? Muitas vezes fala assim, eu não reconheço essa pessoa como meu filho, como minha mãe, como meu pai. E, na verdade, ali tem um vínculo pré-existente muito profundo das leis de Deus, que ali estão juntos Verdade. para dar aquele cumprimento da continuidade do laço Do laço. Então. Bom, familiar. olha, tá tão bom, tão bom, tão bom. Mas chegou ao fim. Mas é o fim apenas deste programa. Encerramos o terceiro bloco, convidando a todos para que continuem acompanhando a série do programa O Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo. Você está convidado para assistir, para acompanhar essa nova temporada na FEB TV. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado e participem com alegria conosco, porque aqui nós estamos muito felizes e agradecemos a presença de todos. Foi um momento muito especial refletir sobre esse tema. Um abraço a todos.